Boa noite, queridos irmãos, também queridos ouvintes. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar mais uma coluna do Jornal Árvore da Vida. É um jornal que tem dado-nos uma direção, que tem trago uma palavra atual para nós. E nós queremos compartilhar com os irmãos e também com os queridos ouvintes. Se você ainda não inscreveu no canal da Igreja em Ribeirão das Neves, inscreva-se e também dá um like. Esta noite nós vamos falar de um assunto muito interessante, que na cabeça de muitos irmãos, de muitas pessoas, é uma interrogação. O título do texto que nós vamos compartilhar é Preparar-se para a vinda do Senhor. Preparar-se para a chegada do Senhor. Embora a gente tenha vivido uma vida cristã, e estamos sempre preocupados com a volta do Senhor. Mas o que temos feito para esperar o Senhor? Então, hoje nós vamos compartilhar alguns pontos para deixar os irmãos bem claros de como nós devemos proceder de agora em diante, concernente a preparar-se para a vinda do Senhor. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 3. Mateus 24, versículo 3, que mostra para nós assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos. Em particular, e lhe pediram que dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bom, os discípulos estavam ali com o Senhor andando todos os dias. Seguindo onde o Senhor estava, os discípulos estavam indo atrás. Seguindo. E, certa vez, pararam e perguntaram para ele sobre a questão da volta, da vinda dele. E o Senhor respondeu. Deixou vários textos para eles, mostrando, concernente no final dos tempos. No versículo 4... ele fala assim: e ele lhe respondeu, vede que ninguém vos engane. Ou seja, o Senhor deixou algumas palavras, algumas promessas, algumas profecias que iria acontecer, e ainda estão acontecendo, que era o princípio, ainda não seria o fim. Então, a gente sempre faz essa pergunta para nós mesmos: quando é que o Senhor vai voltar? Mas o fato, eu não devo preocupar com as coisas exteriores que estão acontecendo. As coisas exteriores que estão acontecendo, as catástrofes que está acontecendo hoje em todo o mundo, é os princípios. Mas concernente a nós, no lado interior, o que temos feito? Não basta saber do que vai acontecer exteriormente, se interior ainda não estamos preparados. Então a gente precisa do quê? A gente precisa preparar dia a dia para a volta do Senhor. Ou seja, teremos que viver hoje como se fosse o último dia. Teremos que viver hoje como se encontrasse com o Senhor daqui a 10 minutos, 5 minutos. Então é questão de preparar interiormente e não exterior. Os fatos que o Senhor falou que ia acontecer, estão acontecendo. Por exemplo, aqui, essa pergunta feita no início da Era da Graça nunca se calou ao longo da história cristã. Ao responder a pergunta no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus tirou o véu que separava os discípulos do futuro e apontou 12 acontecimentos importantes que prenunciaria sua volta. Ou seja, o Senhor tirou o véu que separava os discípulos do futuro. Ou seja, esclareceu tudo para eles, né? Que acontecimento que seria esse? Qual que é o primeiro? O primeiro que afirmaria que as pessoas iam afirmar ser o Cristo, ou ungido de Deus, sem selo. Ou seja, muitos virão o nome do Senhor falando que é o Cristo, é ungido. Mas o Senhor falou que isso vai acontecer. O segundo ponto que ele falou, que ia acontecer guerras.
Desde a era do começo a gente fala de guerra. Hoje tem guerra de nação contra nação. Tem guerra dentro do nosso próprio lar, filho contra pai. Tem guerra dentro do trabalho. Tem guerra exteriormente o dia todo. Então, esses pontos o Senhor deixou claro para ele. E ele falou da fome. A fome, as guerras, está baseado nos 4 cavalos que percorre ali em Mateus. Ele falou dos terremotos, das perseguições, também falou dos escândalos, traições. Ó Senhor Jesus, falou do ódio, o surgimento do falso profeta, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor e, por último, a pregação do evangelho do reino. Ou seja, tudo isso está acontecendo. Hoje há uma guerra. Em nós mesmo há essa guerra. O espírito contra a carne contra o espírito. Essa guerra está dentro de nós, guerreando-nos o dia todo. Então nós precisamos posicionar. Fome. A gente pode traduzir essa fome. Hoje muitos estão escassos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é comestível, ela é comida. E nós precisamos pegar esses pontos, fome aqui, no lado positivo. Alimentar-se da palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é comida e bebida. E ela vai nos fazer ser vencedor. À medida que você vai desfrutando das plenitudes de Cristo, das suas riquezas insondáveis. Um filho de Deus hoje não pode ter fome da palavra. Ele precisa estar todos os dias alimentando. Terremoto, algo exterior que está acontecendo. Escândalo. Precisamos vigiar muito. Nós que temos a vida de Deus, que essa palavra não aconteça em nosso meio. Não podemos desonrar o nosso Senhor Jesus com as nossas atitudes. Traições. Nós temos que amar os irmãos, amar a igreja, se dar por ela. Não ser um traidor. Ódio. Precisamos tratar com tudo e qualquer situação que há dentro do nosso coração concernente à igreja e às pessoas de fora. Nós precisamos dar testemunho da palavra. Nós não podemos ser inimigo de ninguém, ter ódio de ninguém. Então tudo isso precisamos tratar interiormente. Não é as coisas exterior que eu preciso preocupar da volta do Senhor. E sim o meu estado, como eu estou. Ó Senhor Jesus. Aqui também tem um surgimento do falso profeta. Isso vai ocorrer, é uma profecia que está na palavra. Mas como nós seremos guardados dessa situação? Desfrutando da plenitude de Cristo. O dia a dia, estando na presença dEle. 10º, a multiplicação da iniquidade. Isso está se acelerando a processo largo, a espaço largo. Nós temos visto isso acontecer. O esfriamento do amor. Nosso amor tem que estar aquecido para a volta do Senhor. Viver como se fosse o último dia, como eu disse há pouco. E por último, a pregação do Evangelho. O que me motiva a ter uma vida cristã bem aquecida é a pregação do Evangelho. O que é pregar o Evangelho? Pregar o Evangelho é você trazer as pessoas diante do Senhor, dar uma oportunidade para elas ser salvo. Isso precisa queimar no meu coração e é o último ponto que está nesses 12 pontos que o Senhor deixou aqui, que vai trazer ele de volta. Então, quando o Evangelho do Reino for propagado em toda a terra, sim, aí o Senhor volta. Então, continuando aqui, ao responder a pergunta no Monte Oliveira, o Senhor Jesus tirou o véu que separava os discípulos do futuro e apontou 12 acontecimentos importantes que prenunciariam sua volta. O objetivo do Senhor ao fazer esse relato detalhado era eliminar as dúvidas e evitar que os discípulos fossem ludibriados pelo engano. Então isso está aberto para nós hoje também. Nós temos que estar atentos para não ser ludibriado pelo engano. O falso profeta já está aí. A iniquidade está multiplicando. Então nós precisamos aquecer o nosso espírito com a palavra de Deus por meio da oração, por meio do desfrute, da leitura da palavra, para que não sejamos enganados nessa era que estamos vivendo. O tempo hoje, o mundo hoje, que esse processo bem acelerado da iniquidade, não vai cooperar com você. Você precisa ter o seu
ponto e o seu momento de consagração diante do Senhor. Então ele afirmou categoricamente: então virá o fim. Que está no versículo 14, né? Ele falou assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O que é o evangelho? O evangelho é um testemunho que você dá da realidade da palavra que você vive. Então o evangelho é uma vida. Onde eu estiver, eu tenho que estar testemunhando essa vida que me ganhou. Isso sim trará a volta do Senhor, porque o evangelho do reino é questão de governo, de autoridade. O Senhor precisa nos governar a nossa vida cristã todos os dias. Isso sim é o testemunho que o Senhor está esperando de nós. Então vamos ler um texto muito interessante que certo jovem, querendo saber sobre a segunda vinda de Cristo, pedia a um irmão mais maduro que lhe falasse sobre o assunto. Aí este irmão lhe perguntou: você já estudou as profecias bíblicas? Já as conferiu com a história e com os acontecimentos atuais? O jovem respondeu com uma forte sim. Na sequência, o irmão perguntou: você já orou hoje? Seu amor pelo Senhor aumentou? Você prega o evangelho do reino e vive o amor fraternal? Então ali, esse ponto, irmão, precisamos pegar para nós. Talvez eu possa conhecer a escritura de ponta a ponta. Todo o texto da palavra, eu sei manusear bem. É um estudo muito bem feito da profecia bíblica. Posso até conferir elas com a história, com todos os acontecimentos atuais. O Espírito dá-nos essa revelação para a gente fazer isso. Mas, qual é a outra pergunta que foi feita? Na sequência, o irmão perguntou: você já orou hoje? O que é orar hoje? Orar é um momento de consagração, de comunhão com o Senhor. É você fazer um check-up, como está o seu coração diante do Senhor, e também é uma oportunidade para você confessar diante dele. Você já orou hoje? E a pergunta continua: seu amor pelo Senhor aumentou? Você prega o evangelho do reino e vive o amor fraternal? Então o que está hoje em jogo é isso. É um momento que você tem diante do Senhor de consagração e oração, para que o Espírito aqueça seu coração e te dá encargo para amar as pessoas e pregar o Evangelho. Isso sim vai fazer a diferença. Esse é o ponto que vai trazer o Senhor de volta. E esse também é o desejo de Deus, que todos os seus filhos que receberam a sua vida hoje, tenha seu momento de consagração por meio da oração. Tenha seu momento de desfrute por meio da palavra. E ame as pessoas, pregando o evangelho, dando para elas uma oportunidade de entrar no reino. Por isso nós precisamos estar atento. Isso sim você estará vigilante. O Senhor deu uma profecia para nós. Ele falou conosco para a gente orar e vigiar, porque não sabemos a hora e nem o dia. E também a minha vida cristã, ela não está baseada nos anos de conversão que eu tenho, mas sim o que eu estou vivendo agora, o que eu estou vivendo hoje. Se o Senhor me chamar hoje, o que eu terei a oferecer para Ele hoje? Então, a gente precisa estar atento interiormente na volta do Senhor e não exterior. Exterior, o Senhor já mostrou o que vai acontecer. Mas agora, que aconteça dentro de você, você precisa de uma busca interior, uma busca pelo Senhor. E a pergunta que continua: você orou hoje? Seu amor pelo Senhor aumentou? Você prega o evangelho do reino e vive o amor fraternal? Os ombros do jovem descaíram e sua resposta foi um não, breve e tímido. Ou seja, ele fez essas perguntas procurando saber da volta do Senhor, mas interiormente ele não estava preparado para esperar o Senhor. Então isso precisa trazer uma interrogação na nossa cabeça. Se o Senhor vier agora, eu estou pronto para recebê-lo? Eu estou pronto para ser arrebatado com Ele?
Não é questão exterior, é questão interior. É como estou. É como está meu estado. Então aqui fala que ele deu um breve não tímido. O experimentando, o irmão disse, não se preocupe com os eventos exteriores, mais do que o que acontece dentro de você. Então vamos esquecer o que está ocorrendo exteriormente e vamos focar o que está acontecendo interior. Seu coração está aquecido nesse dia de hoje pelo Senhor? Como foi seu dia hoje? Foi por meio de muita oração? Teve um desfrute da palavra? Deu oportunidade para alguém ser salvo pregando o Evangelho? Como foi seu dia? Então, dia a dia, isso que sim precisa me preocupar. E não exteriormente o que está acontecendo. Houve um terremoto agora no Líbano, de ontem para hoje. Isso não precisa estar preocupado, que isso vai acontecer, o Senhor deixou aqui. Agora eu preciso preocupar com o meu interior. Então continuamos aqui. Não se preocupe com os eventos exteriores, mais do que acontece dentro de você. Se o cenário da volta do Senhor está pronto, mas você mesmo não está, de que adianta? O Senhor deixou esse relato dos acontecimentos. Mas você não está pronto, o que adianta você preocupar com os momentos exteriores? Senhor Jesus. Na Mateus capítulo 2, vamos ler lá. Mateus capítulo 2. Ó Senhor Jesus. Mateus capítulo 2, e traz um texto para nós do nascimento de Jesus. Naquela época, todos sabiam onde o Senhor ia nascer. Interessante que os intérpretes da lei, os escribas e fariseus, sabiam onde lugar e o lugar. Mas quando o Senhor nasceu e eles foram alertados concernente a isso, o que eles fizeram? Eles não foram lá nem ver e nem receber o Senhor. Então esse texto fala assim, na primeira vinda de Cristo, sacerdote e escribas sabiam o lugar onde o menino Jesus nasceria, mas quando alertados, não foram capazes de ir a seu encontro. Tinha clareza na mente, mas estavam frios no coração. Então, hoje também pode ocorrer isso conosco. Nós estamos muito claros com os eventos que estão ocorrendo e que ainda vão ocorrer até a volta do Senhor. Senhor Jesus. Está muito claro. Mas a pergunta é, como está meu coração concernente a isso? Concernente à volta do Senhor? E que na volta do Senhor, nosso coração por Ele esteja aquecido e pronto, que nosso amor pelas pessoas nos mova a pregar o Evangelho do Reino. Então, o nosso encargo hoje, como igreja, que vive o amor fraternal, para nós não preocupamos com os eventos exterior, extraordinário que está acontecendo. Só há um foco para nós hoje nos preocupar. É se o Evangelho do Reino está sendo pregado. E se você está de fato vivendo esse Evangelho, sendo conduzido e governado por essa autoridade. O Senhor nos deu a sua vida para dar direção para nós. Então, se Ele não está me governando no dia a dia, eu não estou preparado para a volta do Senhor. Então, amados irmãos, que essa palavra possa aquecer o nosso coração. E que nós possamos, dia a dia, intensificar a nossa busca ao Senhor, sendo guardado por Ele, sendo vigilante e esperando Ele a todo momento. Não podemos oscilar mais. Ele deixou para nós aquela promessa, aquela profecia: orai e vigiai, porque não sabe a hora e nem o dia que Ele vai voltar. Então, nós precisamos todos os dias estar atento com essa profecia. Está orando e está vigiando. Por um lado você ora, por outro lado você vigia e por outro lado você pratica a palavra que você tem ouvido. Então esse relato foi muito interessante. Os escribas e os fariseus sabiam o lugar onde Jesus nasceria. Vocês foram alertados concernente a isso, mas não foram ao encontro dele. Não foram ao encontro do Senhor. Então, amados irmãos, que nosso coração possa estar aquecido, irmão.
todos os dias, já começando pela manhã até a noite, sempre com esse alerta: o Senhor pode voltar a qualquer momento, ou Ele pode voltar para todos, ou Ele pode voltar para mim. Tem os dois lados. Ou Ele pode fazer um arrebatamento múltiplo da sua igreja, ou Ele pode vir me arrebatar, porque eu também não sei os dias que eu tenho ainda nessa terra. Então é momento de nós estar vigilante, orando todo o tempo, pregando o Evangelho, vivendo essa vida preciosa que o Senhor nos deu. Amados irmãos, Jesus é o Senhor.